Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Preparados para mais uma meditação, mais uma reflexão sobre a palavra de Deus revelada a nós através da Bíblia, esse santo livro que nos orienta em tudo que nós precisamos saber a respeito do nosso Deus, do amor que Ele tem por nós e também da santificação das nossas vidas. Vamos fazer hoje uma leitura que está no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Quero compartilhar com vocês a partir do capítulo 9, versículo do 1 ao 8. E também a você que não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever, dá um like, compartilha, seja o nosso companheiro nessa jornada de reflexões bíblicas. Vamos à leitura. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pega o teu leito e vai para a tua casa. Então o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Texto riquíssimo em ensinamento, em poder, em graça e em perdão. Jesus aqui, depois de promover a libertação espiritual de um homem gadareno, Jesus volta para casa, pois lá na cidade de Gadara, ele foi convidado a se retirar daquela cidade. E voltando então para Cafarnaum, que era o lugar onde ele sempre estava voltando, que era a sua casa. E nesse texto que lemos, um grupo de homens, de 4 homens, faz chegar até Jesus um paralítico. E Jesus, sabendo exatamente o que fazia, porque ele sabe o momento certo, ele sabe o momento preciso, como deve se dirigir a cada pessoa e os efeitos dos seus atos. E sabe exatamente como isso vai afetar aqueles que estão em sua volta. Jesus, conhecendo a fé tanto dos 4 homens que trouxeram aquele paralítico, e ele olhando para o interior daqueles homens, ele consegue identificar a firmeza e a convicção que eles tinham ao trazer aquele paralítico até a presença de Jesus. E Jesus, praticamente, vamos dizer assim, sem olhar para a enfermidade física daquele homem, o Senhor diz uma frase muito, mas muito profunda, quando ele faz uma leitura do interior daquele paralítico. E a gente vê isso, que o paralítico tivesse dito nada a Jesus. Mas Jesus, grande como ele é, poderoso como ele é, ele fez uma leitura de todo o sentimento que estava sobre aquele homem, aquele paralítico. E o Senhor olha para ele e diz a seguinte frase, estarei lendo aqui: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas a casa estava cheia, tinha tantas pessoas que queriam ver Jesus, como tinha tantas outras pessoas querendo criticá-lo, como os escribas, como os fariseus. E logo eles se manifestam. E o interessante é que o Senhor já sabia que eles iriam criticá-los, porque o Senhor estava liberando perdão para aquele paralítico. E o Senhor, já sabendo dos seus pensamentos, também o Senhor se refere aos escribas, perguntando: por que vocês estão com maus pensamentos? Por que vocês estão pensando mal em seu coração?
Olha a leitura que Jesus faz daqueles que estão em volta dele. E ele já sabia que ele seria criticado, porque ele está liberando perdão para aquele homem. Porque nessa época, nessa cultura, os escribas, então, eles entendiam que a enfermidade que as pessoas, porventura, tivessem, seria por conta do pecado. Mas aqui, o que Jesus faz? Ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. Então, quando Jesus libera perdão para aquele homem, os escribas, eles se inflamam com aquilo, porque eles sabiam quem poderia perdoar pecado, apenas Deus teria esse poder. Porque Deus é o ofendido através do pecado. E quando Jesus libera perdão, isso causa uma indignação naqueles homens. E o Senhor sabia que a acusação que eles estavam fazendo contra Jesus era de blasfêmia. Sabendo dos comentários e das discussões e da indignação dos escribas, o que Jesus faz? Agora ele vai e cura em segundo lugar o físico daquele homem. Pois justamente o propósito de Jesus era se revelar como sendo o Filho de Deus Altíssimo. Então ele fez isso com muita consciência. E nessa hora Jesus se declara não apenas o Messias de Israel, mas também o Filho de Deus. Ele sabe que ele recebeu das mãos do Pai a plena autoridade para fazer a vontade de Deus tanto no céu como na terra. A grande lição nesse episódio é que existe uma força mobilizadora. Existe uma força que imobiliza muito mais que a paralisia, não desmerecendo a dor e o sofrimento daquele paralítico. E o Senhor conhecendo, porque ele leu o pensamento do paralítico, ele viu a quanta dor existia, quanta culpa existia naquele paralítico. Então, com isso, ele nos revela que muitas pessoas estão imobilizadas, muitas delas por conta da culpa. E muitos não avançam, porque a culpa os paralisaram. São pessoas escravizadas, impossibilitadas de enxergar o amanhã. E ao liberar perdão, a conceder perdão para aquele paralítico, o Senhor nos mostra, como mostrou para aquele homem, Jesus está dizendo que a nossa vida não é determinada pelos erros que cometemos no passado, mas pela capacidade que nós temos de escolher, acolher o perdão de Deus e nos tornarmos os seus filhos. E em Cristo Jesus, Ele nos concede uma oportunidade e deixando para trás toda a culpa, agora Ele nos dá uma nova condição. Ou qualquer outra coisa que você tenha feito, não é mais pesado a você, porque agora Jesus ele te oferece o perdão. E Ele, assim como Ele fez a leitura, tanto dos escribas, como daqueles 4 homens que tiveram a fé e a coragem, a confiança de levar aquele paralítico na presença do Senhor. E o Senhor fez leitura de cada um deles, fez a leitura do paralítico. E o Senhor identificou que mesmo antes da paralisia dele, ele tinha uma paralisia da alma, que estava aprisionando ele. E aquele homem não tinha mais alegria. Ele vivia na dependência de outras pessoas. Passou-se a vida naquela condição. Mas o Senhor agora traz uma liberdade para ele que vem de dentro para fora. Porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor não trabalha com a aparência, mas Ele faz com que o nosso interior reflita no exterior o que Ele opera em nossas vidas. Caminhe olhando para frente. O Senhor Jesus, Ele disse para aquele homem, pega o seu leito e vá para casa. Gente, olha a profundidade desta palavra. Vai para casa, vai viver a sua história, vai viver a sua vida sem depender mais de ninguém. Vai viver o seu milagre, vai viver em paz, vai viver sem culpa. Olha o que o Senhor está fazendo na vida daquele homem. Agora ele sai dali para construir um novo futuro. Agora ele tem perspectiva de uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de paz. Cheia de quê?
esperança. Você pode receber também o perdão de Jesus ainda hoje. Deixe o seu pecado, deixe a sua culpa, tudo aos pés de Jesus, do Mestre Jesus. Talvez no seu coração, o Espírito de Deus está falando ao seu coração da seguinte maneira, como aquele paralítico escutou: os seus pecados estão perdoados. Eu imagino que você também deseja esse perdão, deseja estar livre da culpa, deseja viver assim como o Senhor ordenou para aquele homem: vai para casa. Talvez você precise ir para casa, descansar de tantas aflições, de lutar consigo mesmo, com as suas próprias forças. Mas o Senhor hoje quer fazer um novo na sua vida. E Ele quer que você vá para casa. Sabe que casa é essa? A casa do Pai. Descansar nos deleites do nosso Senhor Jesus Cristo. E o final do versículo 8 fala que a multidão, vendo tudo o que aconteceu, diante até do temor que foi, deu um quadro excepcional dos milagres de Jesus Cristo. E o texto diz que eles, possuídos de temor, glorificaram a Deus. Você também pode glorificar a Deus, porque esses mesmos milagres, eles estão disponíveis para você também. Vamos orar? Pai querido, te louvamos e te exaltamos. Tu és um Deus todo-poderoso. Tudo o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor pode agir na vida de cada um conforme o teu querer. E o Senhor, Deus, nesta hora, o Senhor está fazendo a leitura da necessidade de cada um. O Senhor está fazendo a leitura, ó Pai, de como cada um vive. Muitas vezes, Senhor, a culpa tem sido desastrosa na vida das pessoas. Mas que hoje possa haver perdão, possa haver libertação, possa haver cura espiritual e cura física a cada um desses que estão ouvindo esta mensagem, que é a mensagem de Jesus. E é no teu nome que eu apresento a todas as pessoas que estão ouvindo, Deus, para que eles possam alcançar esse perdão do Senhor. Assim nós oramos em teu nome. Amém, Senhor Deus. Amém. Ai, que palavra linda, maravilhosa e tremenda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa realmente agir na tua vida. Permita que Ele faça isso na tua vida, tá bom? Assim como o paralítico foi ao Senhor através daqueles amigos, eu espero que esse vídeo seja uma forma também de levá-los à presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.